Vídeo 9. Davi, o Golém e a comunicação com os mortos. Voltemos aos textos de 1 Samuel. Saul, o primeiro rei israelita, diante da escolha de Davi como novo ungido do Senhor, é abandonado pelo Espírito do Senhor, o que o deixa fragilizado ao ataque de um espírito mau. Este espírito, no entanto, é associado ao próprio Javé. 1 Samuel, capítulo 16, versículos de 12 a 18. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau, da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor aos seus servos que estão na tua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa. Será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão, e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-no. Então respondeu um dos mancebos e disse: Eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. Estaria essa passagem revelando um conluio entre os espíritos, ou mesmo uma desavença entre eles, uma luta entre eles pelo domínio de seres humanos ungidos? É muito conhecida a história em que o próprio Satanás tem um diálogo muito amigável com Javé, e que este segundo lhe permitiu provar o seu servo Jó. Jó, capítulo 1, versículo de 6 a 12. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, teme-te a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercastes tu de bens, a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti a tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Seria Javé um destes espíritos? Talvez um de nível e poder mais elevado? Já que os outros são obrigados a solicitar a ele alguma autorização para realizar seus desejos, o abandono da pessoa faria com que este se sujeitasse a outros espíritos que, por não necessitar do embate com Javé, o mais poderoso, estaria livre para dominar a pessoa desprotegida. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 23. Sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. A música de Davi tinha um poder aplacador sobre o espírito que dominava o rei Saul, ou exercia sobre o próprio rei uma ação que o deixava mais forte que o espírito, e este o deixava em paz. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 10. E aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul, e profetizava no meio da casa. E Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança. Davi, o ungido do Senhor, se tornou pajem do rei Saul, responsável por suas armas, e continuava com as suas terapias musicais, que mais se pareciam com uma forma musicada de exorcismo. Os filisteus se prepararam para guerrear contra os israelitas, e exibem no fronte de batalha o gigante Golias, provavelmente para provocar o temor em seus adversários. 1 Samuel capítulo 17, versículo 4.
Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. A medida côvado tem atribuídos a si valores diferenciados que variam entre 45 centímetros e 51 centímetros. Em média, então, poderíamos dizer que diante desta afirmativa, o gigante Golias teria entre 2,90 m e 3,30 m. Realmente ele seria alguém muito alto. No entanto, o pequeno Davi, em estatura, toma a palavra em frente das tropas e diz: que farão aquele homem que ferir a este filisteus e tirar a afronta de sobre Israel? Que é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Com certeza, tais palavras foram uma provocação animadora ao exército de Israel. Porém, é na frase exércitos do Deus vivo que nos deteremos por este momento. O que Davi quis dizer com isto? Javé, o Deus dos exércitos, o Senhor de Israel, era um ser físico? Estava ele vivo em carne e osso, em suas aparições e em suas participações nas batalhas? Ou esta seria apenas uma forma simbólica de se referir ao seu Deus? O jovem Davi se oferece para enfrentar o gigante filisteu, e mesmo diante do desacordo do rei Saul, insiste se apegando ao argumento de que o seu Deus o protegeu do ataque de um leão e de um urso, que ameaçavam suas ovelhas, e aos quais derrotou com as próprias mãos. A armadura de guerra não serviu ao jovem valente Davi, e ele a descarta, caminhando ao confronto com apenas uma funda e 5 pedras em seu alforje. O ruivo Davi, uma característica estranha para a região, derrota o gigante Golias com uma pedrada em sua fronte, deixando o guerreiro filisteu atordoado a ponto de ele desabar ao chão. Davi toma a espada do guerreiro gigante e corta a cabeça dele. Após essa história, Davi é posto como líder de um grupo de soldados e se torna um grande amigo do filho do rei Saul, Jonatas. Muitos afirmam que tal amizade representaria uma relação homossexual, devido à passagem em 1 Samuel, capítulo 18, versículos de 1 a 3. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E principalmente devido à forma como Davi se lamentou diante da morte de Jonatas. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras. Mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. 2 Samuel, capítulo 1, versículo 26. Porém, essa polêmica não é o foco deste trabalho. Uma lenda de origem indeterminada relaciona o guerreiro gigante filisteu a uma criatura animada por artifícios mágicos, um golem. Daí a derivação do nome Golias. Davi atingiria sua testa com uma pedra, quebrando o tablete de barro que continha a escritura do nome do ser supremo que o animava. Desta forma, o golem, ou melhor, Golias, cai ao chão, sem mais nenhuma atitude, e é decapitado por Davi. O rei Saul, irado por ter um concorrente em Davi ir ao trono de Israel, tenta por inúmeras vezes matá-lo. Essas tentativas seriam, no entanto, também influenciadas pelo espírito do mal do Senhor. 1 Samuel capítulo 18, versículo 11. E Saul atirou com uma lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. De maneira astuta, o rei Saul tenta novamente matar Davi e provoca-o, primeiramente a casar com sua filha Merabe, mas a oferta a outro, e depois oferece sua filha Mical, pedindo em troca algo que provavelmente o levaria aos braços da morte, sem prepúcios de filisteus. No entanto, a tarefa é mais que plenamente cumprida por Davi, e ele recebe Mical como sua esposa. 1 Samuel capítulo 18, versículos de 25 a 27. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcios de filisteus, para se tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. Então Davi se levantou e partiu ele com os seus homens, e feriram de entre os filisteus 200 homens. E Davi trouxe os seus prepúcios, e os entregaram todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha.
É sabido que o Deus de Israel fez um pacto com o seu povo em relação à circuncisão. E o varão incircunciso que não tiver circuncidado a carne do seu prepúcio, aquela pessoa será cortada do seu povo. Violou o meu pacto. Gênesis capítulo 17, versículo 14. Mas por que o rei Saul pediu então tão grande quantidade de prepúcios? Estava ele apenas induzindo Davi a cair em sua artimanha para que ele fosse morto, ou desejaria ofertar tais oferendas ao seu Deus? Em ocasião posterior, Davi questiona o rei Saul sobre a origem de sua ira contra a sua pessoa, se divina ou humana. 1 Samuel capítulo 26, versículo 19. Ouve, pois, agora te rogo, ó rei, meu senhor, as palavras do teu servo. Se o Senhor te incita contra mim, cheire ele a oferta de manjares. Porém, se não os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor, pois eles não têm repelido hoje, para que eu não fique apegado à herança do Senhor, dizendo: vai, serve a outros deuses. Neste interim, várias foram as tentativas planejadas por Saul para matar Davi. Em uma destas, Mical fica sabendo e orienta Davi a fugir, colocando uma estátua em sua cama. Davi foge para a cidade de Naiot. Os soldados de Saul foram imediatamente para Ramá. E ao chegarem à casa dos profetas, viram o profeta Samuel profetizando à frente de alguns de seus pares. Neste momento, o Espírito de Deus se apossou dos soldados, que começaram também a profetizar festivamente junto de Samuel e os seus seguidores. Os espiões do rei Saul contam-lhes a notícia. Majestade, seus soldados enviados para prender Davi enlouqueceram de vez. Foram então enviados outros soldados a Ramá, e quando estes lá chegaram, também começaram a profetizar, assim como os seus antecessores. Saul decidiu ir até lá pessoalmente para ver o que estava acontecendo. Enquanto Saul estava indo para lá, o Espírito de Deus o dominou também, e ele foi profetizando por todo o caminho, até chegar à casa dos profetas. Quando chegou à casa dos profetas, se despiu totalmente em frente a Samuel, ficando deitado no chão desta forma por um dia e uma noite. Davi observava ao longe e se admirava com tal situação. O rei de Israel no chão, pelado, batendo palmas e cantando com acentuada alegria. 1 Samuel capítulo 19, versículos de 23 a 24. Então foi para Naiot, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele. E ia profetizando até chegar a Naiot, em Ramá. E ele também despiu seus vestidos, e ele também profetizou diante de Samuel, e esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite. E pelo que se diz, está também Saul entre os profetas? Qual o sentido de se estar nu nesta ocasião? O ritual que fazia com que o espírito mau de Javé profetizasse através de Saul tinha algo de sexual ou erótico? A Bíblia possui poucas passagens que relatam novamente este tipo de prática. Isaías capítulo 20, versículos de 2 a 4. Falou o Senhor pelo mesmo tempo pelo ministério de Isaías, filho de Amós, dizendo: vá, volta o cilício dos teus lombos e descalça os sapatos dos teus pés. E assim o fez, indo nu e descalço. Então disse o Senhor: assim como o meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia. Assim o rei da Síria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços, e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Parece que o termo nu, neste caso, assim também no caso de Saul, está mais relacionado a pouca roupa, ou a roupa menos elaboradas, como um manto real, pois é bastante improvável que a sociedade egípcia da época concordasse que o profeta Isaías se mantivesse nu em pelo por 3 anos seguidos. Algo semelhante provavelmente ocorreu no episódio em que o povo de Israel se voltou à adoração do bezerro de ouro. Em Êxodo capítulo 32, versículo 25. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão havia despido para a vergonha entre os seus inimigos, porém, neste caso não há relação de roupa mais ou menos elaborada ou voltada a pessoas mais importantes, já que foi o povo israelita que ficou nu e não sacerdotes e reis. Davi foge para o deserto e começa a reunir em torno de si todo tipo de malfeitor, ladrões e assassinos, para formar um pequeno exército que agiria contra as investidas do rei Saul e de outros povos. Os filisteus novamente pelejam contra os israelitas, e o rei Saul, se sentindo abandonado por seu Deus,
Já que este não lhe atendia mais em seus chamados, resolve consultar uma pitonista, feiticeira, adivinha, bruxa, para que fizesse subir o espírito de Samuel, já falecido neste período. 1 Samuel capítulo 28, versículos de 6 a 15. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados, buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram, eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outros vestidos, e foi ele, e com ele 2 homens. E de noite vieram a mulher, e disse, peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeiras, e me faças subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse, eis aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por quê? Pois me armas um laço à minha vida, para me fazer matar. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo, vive o Senhor, que nenhum mal te sobreviverá por isso. A mulher então lhe disse, a quem te farei subir? Disse ele, faz-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher falou a Saul, dizendo, por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse, não temas, porém, que é o que vês? Então a mulher disse a Saul, vejo deuses que sobem da terra. Ele disse, como é a sua figura? E disse ela, vem subindo um homem ancião, e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul, por que me desinquietastes, fazendo-me subir? Então disse Saul, muito angustiado estou, porque os filisteus guerrearam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo mistério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. A proibição de Javé que se faça consulta ou evocação dos mortos, também é descrito em Levíticos, capítulo 20, versículo 27. Aquele que consultar os mortos será apedrejado. Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito de necromancia ou espírito de adivinhação, certamente morrerá. Serão apedrejados, o seu sangue será sobre eles. Não foi levado em consideração pelo rei Saul. Mas de fato o espírito de Samuel aparece a Saul e profetiza sua desgraça diante dos filisteus. 1 Samuel capítulo 28, versículos 18 a 20. Como tu não destes ouvidos à voz do Senhor e não executastes o fervor de sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto, e o Senhor entregará também Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e os teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel e o Senhor o entregará na mão dos filisteus. E imediatamente Saul caiu estendido por terra, e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel, e não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Foi esta uma ação direta do Senhor Javé, de acordo com o que diz Levítico, capítulo 20, versículo 6? Quando alguém se virar para os adivinhadores e cantadores para se prostituir com eles, eu porei a minha face contra ele, e o extirparei do meio do seu povo. A comprovação da existência da alma, espírito, e da possibilidade de evocação dos espíritos nos textos expostos revelam que o medo de Javé em relação a esta prática era algo real e não representava apenas uma orientação para que seu povo não se dedicasse a práticas infundadas. Para os católicos, esta prática pode ser perigosa, pois não se poderia afirmar com certeza se o espírito que se apresenta é o do morto ou algum demônio se aproveitando da ocasião. Mas a Igreja Católica não nega que existe essa possibilidade de comunicação. Em 2 de novembro de 1983, o Papa João Paulo II disse na Basílica de São Pedro para uma imensa plateia: o diálogo com os mortos não deve ser interrompido, pois, na verdade, a vida não está limitada pelos horizontes do mundo. A parábola do rico e do pobre Lázaro, Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31, também caminha nesse sentido. Jesus revela uma história, provavelmente fictícia, em que um rico não cita o seu nome, provavelmente para reforçar a condição econômica ou o apego ao dinheiro do personagem em detrimento às outras condições.
e um pobre, Lázaro. Morre em momentos próximos. Lázaro vai para o seio de Abraão, enquanto que o rico vai para o Hades, inferno, cova, sepultura. De onde estava, o rico avista ao longe Abraão e o mendigo Lázaro, e solicita ao patriarca judeu que enviasse Lázaro com um pouco de água na ponta de seus dedos, para aliviar sua sede. Abraão, no entanto, o repreende. Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Será que nesta história é revelada a verdadeira condição da situação de uma alma desencarnada? Este abismo aqui referido é o do espaço geográfico entre duas plataformas de terras ou montes? Abraão estaria se referindo a dificuldades físicas de se entregar a água ao rico diante de um abismo real? Seria esta a história de uma junção entre os dois mundos, o material e o espiritual, de tal forma que um esteja integrado ao outro, mesmo que isto não seja possível na realidade, apenas para servir à função didática a que se destina? Na continuação da história, Jesus nos revelaria a possibilidade da comunicação entre os mortos, espíritos e vivos? Não é colocada a condição de impossibilidade disto ocorrer, tão somente é dito que, mesmo que Lázaro ou o outro vá aos irmãos do rico, alertá-los sobre seus comportamentos inadequados, eles não acreditariam. Lázaro era um mendigo e era desprezado por este povo, e eles mesmos não seguiam as leis judaicas em sua plenitude. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Jesus, diferentemente do Javé, não condena a consulta aos mortos e utiliza uma parábola que induz o acreditar na possibilidade da interferência de almas, espíritos desencarnados, representada no personagem falecido Lázaro. Este voltaria aos irmãos do rico para informá-los da necessidade de não continuarem neste caminho de erros, pois assim eles também teriam o mesmo fim de seu irmão, o inferno.